Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os milhares de inscritos no meu canal e sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique o canal, uma amiga, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Estamos aí postando agora a entrevista com Roberto Freire, presidente nacional do Partido Cidadania, que é interessante, ele faz uma análise da discussão sobre terceira via, é sempre o objetivo desse canal, assim, os vários olhares no campo democrático republicano, né? E até um bate-papo bastante interessante com o Roberto Freire. Lembrando a todos vocês que agora, entrando o ano, né, nós estamos aí com várias entrevistas programadas, teremos um janeiro bastante agitado. Uma coisa importante, que é o membro apoiador do canal. O que é ser membro apoiador e por quê? Tem duas formas, clique lá, seja membro, tem as duas formas de ser membro apoiador. Por que é importante? É apoiar o jornalismo independente, democrático, plural, de qualidade, num momento complexo como estamos vivendo. E esse ano de 2022 vai ser fantástico, vai ser um ano para a gente não se esquecer. Parece aquele assim, né? O verão de 42, né? Aqui vai ser assim, o ano de 2022. O ano que, para não se esquecer, para ficar para todo sempre, o ano do bicentenário da independência. Então, seja lá um membro apoiador do canal, que é muito importante para o canal. Lembro que nós, no Twitter, estamos, para nos seguir, com Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e lembrando, claro, aí agora férias, tal, aproveitar, né, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI, tenho certeza aí que vocês vão gostar desse apanhado geral de história do Brasil, né? Vendo todo o noticiário, a questão central, até toquei meio de passagem, até ontem, lá no Jornal da Cultura, né? E até estava conversando com um senador há minutos atrás aqui que me ligou, porque tem a história, né, do Queiroz. Daqui a pouco nós vamos falar no Queiroz. Mas é algo que, quando você... Hoje, por exemplo, ele, além dele estar com um jet ski para cima e para baixo, jet ski da Marinha. Olha que ponto baixo as Forças Armadas chegaram no Brasil. Que ponto baixo! Capachos de um governo criminoso. O jet ski está lá, Marinha do Brasil. A pergunta é, ele está em momentos de lazer. Quer dizer que a Marinha do Brasil cede material, no caso o jet ski, para ele ficar passeando? Inacreditável, é inaceitável isso. Né? Então, o criminoso está para cima e para baixo com jet ski, escrito Marinha do Brasil. Que vergonha! E a Marinha fica lá. E aí tem lá os guarda-costas, um monte de capangas, cangaceiros, tal, protegendo. Enquanto isso, o sul do Brasil não tem uma fragata da Marinha e tem pesca clandestina ali. Uma fragata. Quer dizer, qual é o papel da Marinha? Fala para o almirante aí. Não sei se esse é bolsonarista também, né? Eu falo, senhor almirante, né? Senhor almirante, e aí? E os mares? A nossa plataforma continental, mar territorial, eu pergunto ao senhor, e a pesca clandestina? Quer dizer que vocês são tão capachos que estão lá para proteger um criminoso, enquanto isso tem pesca clandestina no sul do Brasil? E as fragatas? Cadê? Cadê a proteção? O que os senhores fazem? Eu pergunto, a Marinha serve para quê? Eu acho que essa é uma questão central que todos os democratas têm de pensar. E esses 3 anos, acho que nos ensinou a abrir os olhos. Para que Forças Armadas? Para isso? Quem vai invadir o Brasil? Eu pergunto, quem vai invadir o Brasil? Ninguém, né? Nós precisamos de Forças Armadas? Pergunto, se for afirmativa a resposta, que tipo de Forças Armadas? Essas? Claro que não. Com aquele tanque da Marinha, viu o tanque da Marinha? Em vez de ele pensar passando em frente ao Palácio do Planalto, soltando aquela fumaça, óleo queimado, tudo, eles estavam fazendo um desembarque anfíbio no seco. Se nós fôssemos o Paraguai, a Bolívia, tudo bem, mas não somos. O nosso mar, as nossas costas, as maiores do mundo, entre as maiores do mundo, é inacreditável. Eles estão lá protegendo, como capachos, o criminoso Bolsonaro. E ele não está nem aí, passeando e tal, junta
um pobre número de fanáticos, gente baixa, uma caterva, né? Mas faz parte. Regimes desse tipo têm essas catervas, não tem, isso aí faz, ao longo da história. Eu já vi tantas vezes isso. Mas ele passeando, já se contaminando, foi contaminado. Tem lá um deputado, inclusive negacionista, lá de Santa Catarina, estava com Covid, teve contato com ele, avisou, fez bem nesse sentido. E ele continua tendo contato com todo mundo, nem aí, mas nem aí. Nem... O Queiroga, grande Queiroga, né? Que ministro da Saúde, né? O Queiroga, ou Queirodes, como vocês, acho que Queirodes é melhor, né? Ele não está nem aí, né? Porque ele quer ser senador ou governador da Paraíba. De resto, pouco importa o que está ocorrendo. Ele passeando jet ski, o Bolsonaro e tal. E não satisfeito com isso, que é um tapa na nossa cara, ele está nos humilhando, é uma humilhação. Né? É isso aí, daqui a alguns anos, os historiadores vão se debruçar sobre esse momento. Estadão, citando Estadão. Bolsonaro vai ao Parque Beto Carreiro no 4º dia de férias em Santa Catarina. O presidente tem sido criticado, interrompeu a visita, etc. E ele está lá, passeando, brincando de carro, está uma festa, não está nem aí. Nem aí. E aí cabe pensar, fazer uma reflexão, isso é importante, porque o comportamento dele não é só dele, é de uma fração da população brasileira, inclusive uma fração da elite, os rastaqueras, não é o conjunto da elite, sempre lembro, mas é uma fração, os rastaqueras que acham isso tudo lindo, são os ignorantes, aqueles que têm ressentimento, ódio da cultura, ódio da democracia, ódio do século XXI e da complexidade de uma sociedade como a sociedade do século XXI. E olhem um passado que nunca existiu, que eles inventaram, um passado mítico. Né? E ele passeando, brincando de carro, dando lá cavalo de pau, uma festa. Enquanto isso, o país vivendo toda essa tragédia, e em especial a questão das enchentes na Bahia, né, com chuvas fortíssimas e cenas que têm deixado todos nós horrorizados. Aí tem uma questão que eu acho que vale a pena destacar. Ele não tem empatia, faz parte do seu quadro psiquiátrico. Tudo bem, ponto. Os que nos acompanham dessa área, certamente, têm muito mais conhecimento do que eu, né? Mas faz parte. Quem tem um sujeito um psicopata, ele não tem empatia nenhuma. Então, as pessoas podem estar morrendo, ele não tem um gesto de solidariedade, nada, de abraçar as pessoas, de visitar hospitais. A pandemia estava aí. O que ele agora está, ele mais uma vez está desprezando a vida humana. Ele mais uma vez demonstra desprezo pela vida humana. O governador da Bahia estava absolutamente correto, né, quando lembrou essa questão. Ele tem desprezo e ele não consegue se colocar na posição do outro. Né? É um negócio assim, é inacreditável, ele não se coloca na posição do outro. Então, essa noção de pertencimento, de empatia, do sofrimento, de solidariedade, nada. Vocês viram na mensagem de Natal, de 2 minutos e meio, ele ao lado da Michelle, que é uma outra grotesca. Agora ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Alto lá, né? Alto lá! As pessoas morrendo vão achar ela mais... Primeiro, não é mais bonita, e se fosse também, mas não é essa questão. Uma das mais bonitas do Brasil, Michelle, de passado nebuloso para ser educado, né? A Michelle. Aí foi aquela mensagem de Natal que nós vimos. Negócio assim inacreditável que nós assistimos. Ele não fez um gesto de solidariedade cristã, se assim preferirem, a solidariedade é ampla, mas vamos falar da solidariedade cristã, um gesto, nada. Não falou da pandemia, dos 620 mil mortos, não disse absolutamente nada. Né? Não, como se aquilo não tivesse acontecido no Brasil. Não se dirigiu a uma família, nada, omitiu. E o que diria o pastor Mala? Você vai dizer assim, espera um pouquinho, você outra vez falando do pastor Mala? Tenho de falar do pastor Mala, porque ele vocaliza o discurso mais reacionário e anticristão que eu já vi na história do Brasil. É um negócio horroroso, o vendilhão do templo. Né? O que ele diz sobre a mensagem de Natal, pastor Mala? E agora, pastor Mala, do que ele está fazendo em Santa Catarina e que fez no Guarujá dias atrás? Por isso que a hashtag Bolsonaro vagabundo tomou as redes. E, por sinal, quem é o primeiro a falar em mandrião? Que é só mais educado, mais refinado. Aqui, nesse espaço, não foi justamente nesse espaço, né, que eu sempre mostrei que era o mandrião,
né? Ou seja, eu não queria dizer que é um sinônimo, porque você podia dizer vagabundo, que ele nunca trabalhava, que a agenda era um homem que não trabalha. É um vagabundo. Sim, quando falaram o Bolsonaro, tomou, é isso. É isso. Mas ele não tem, o que me chama a atenção, esse desprezo pela vida humana. Será que ninguém percebeu isso? Esses oportunistas, desses pastores que não representam os evangélicos, hein? E não vem dizer que o Brasil precisa de um presidente evangélico, ou se você entender evangélico como sinônimo de protestante, hein? Que é muito mais amplo, eu sei, não vamos discutir a questão. Ernesto Geisel foi presidente do Brasil e não era católico, certo? Mas eles se acham, o pastor Mala, que a história começou com ele, com o Mala, que não paga os impostos. Viu, Mala? Paga primeiro os impostos, aí depois nós conversamos. Tudo bem? Acertado? Paga os seus impostos, hein? Como todo mundo, tá bom? Senão eu vou abrir uma igreja. Vai ser a Igreja da Salvação do Apóstolo Vila, porque Igreja da Salvação, Apóstolo Vila e SAVE a sigla. Vai, tudo bem, inventei agora. Eu sou apóstolo e a minha mulher bispa, porque é sempre assim, hein? O homem apóstolo e a mulher bispa. E vou concorrer com o Mala. E ganho de você. Ao menos eu conheço a Bíblia que tu não conhece, né? Mas voltando, para não perder o fio da meada, porque esse pessoal é realmente o fim. A ação anticristã dele. Nenhum gesto de solidariedade, de amor, de carinho para com os outros. Como se fosse uma terra conquistada no sentido de guerra, aquelas guerras tenebrosas que a história nos mostra. Estou lendo mais sobre uma guerra que eu já li sobre guerra, não é agora sobre um calhamaço, por sinal, o melhor livro sobre a guerra do Vietnã, estou na página 100, mas que eu já li e tal. A coisa toda é isso, é como se ele não tem noção de que, assim, de conversar com a solidariedade, conversar de isso, dessa empatia. Não tem. E aí tem coisas incríveis, eu faço questão de lembrar para vocês. No caso da Bahia, alguns tentam uma explicação racional. Eu gosto dessas explicações racionais, acho fantástico, que ele não tem voto. Mas como não tem voto? Quer dizer que você visita uma área quando teve uma tragédia, se só visita onde você tem voto, onde você não teve voto, você não visita? Esse é comportamento republicano? Ou diria o pastor Mala, em nome de Jesus, né, Mala? É Deus no comando. Né? Isso é cristão, Mala? Mas não gosto de colocar religião com política. Isso quem fala é oportunistas, falastrões. Está cheio dessa turma aí. E pior que agora os outros que vão querer virar presidente, tá todo mundo beijando a mão dessa turma. Né? Eu sempre faço questão de destacar que eu não desconsidero nada, não desqualifico, não persigo, não defendo, porque a República não mostra, deixa bem claro que é um Estado laico. E quando eu me refiro a esses dirigentes dessas máquinas de dinheiro, dessas franquias, não estou falando daqueles milhões que muitas vezes têm o seu credo muito sincero, e vivem uma vida efetivamente cristã. Então é importante fazer uma cessura, né, entre esses milhões e algumas dezenas aqui que se locupletam com tudo isso, e se locupletam mesmo. Os exemplos estão aí, são infindáveis. Né? Então, o que é falar assim, não tem voto. Mas como? Quer dizer que você visita um estado quando você tem voto? Quando você tem voto, você não visita? Onde já se viu isso? Então, o que ele está fazendo com a Bahia é mais uma demonstração de quem ele é. De quem ele é, né? E da caterva, porque não é só ele, é a caterva. O Queiroz na saúde, que é o Queiroz? O Queiroz faz parte da caterva, né? Não está nem aí do genocídio, participa, porque ele quer ser senador ou governador pela Paraíba. Em troca disso, eles vendem até a mãe e entregam. É isso, mas são milhões. Não são algumas dezenas. Então, tinha uma plateia lá no Beto Carreiro, eu fui ver o vídeo, todos, será que ninguém ali pensou? Um minuto de racionalidade. Mas espera, ele está brincando aqui, veio brincar, tal, está na praia, fez isso, foi na pizzaria, foi jogar na Mega Sena da virada. Mas espera, ele é presidente da República, ele não é igual a nós. Ele não é igual a nós. O presidente da República tem outras responsabilidades, que não é a sua, não é a minha, não é a nossa. Por isso que ele é presidente da República e tem toda uma estrutura de Estado para ajudar a governá-lo. E que estrutura que nós temos? Ninguém pode reclamar. Né? E ele não o faz, porque é vagabundo. Eu, educadamente, como vocês sabem, chamo de mandrião. Mas é Bolsonaro vagabundo, sim. E ninguém está vendo a questão da solidariedade, vendo o que está ocorrendo na Bahia. A tragédia e chuvas que podem se estender por todo esse verão, norte de Minas, estão falando agora já indo para o sudeste, né?
Não sei, ninguém sabe o que pode ocorrer. E não é um trabalho de defesa civil, de prevenção, não há nada. Esse governo é uma bagunça, não tem planejamento, não tem governo. E é capaz agora de aparecer esses empresários, uma minoria, hein? Rastaqueras, o Tocha, o Garfo, Zé Carioca, grande, né? Eles vão começar a falar que o Bolsonaro é fantástico, maravilhoso. Hoje mesmo eu passei em frente, não vou falar uma coisa de hambúrguer, que o dono, no início da pandemia, falou: pô, chega esse negócio de lockdown, vacina, pode morrer uns 5 mil, tudo bem que morrer 5 mil. Eu falei que eu nunca tinha ido no empreendimento desse indivíduo. Eu falei, eu quero que afunde, que entre em falência. Morreram já 620 mil, e o cidadão dava um desprezo. Né? Pode morrer 5 mil, já seria muito. Morreram 620 mil. Passei ali, não vi uma pessoa dentro, fiquei satisfeito. Falei, que bom, quero que afunde isso daí. Porque esse cidadão é uma vergonha. Vergonha para o empresariado brasileiro, vergonha para os brasileiros, vergonha para o nosso país. Né? As pessoas não têm mais consciência. Entrevistando o Roberto Freire, eu fiz uma questão lá, que eu já troquei essas ideias aqui com vocês. Como é que nós chegamos nesse ponto? Claro que nós vamos ter depois estudos, sentar e pensar o que aconteceu com o Brasil para chegarmos a esse triênio tenebroso, e agora indo para o último ano de governo. E ele vai apontar nesse último ano, aguarde, eu vou entrar nessa questão daqui a pouco. Então, aí você vê tudo isso, aí fui dar uma olhada aqui, olhando, passando todo o noticiário, e o presidente da Anvisa, que, por sinal, tirar o chapéu ao contra-almirante Barra Torres, realmente é um homem sério mesmo, isso é Forças Armadas, né? E é isso é sério, não é o que nós vemos aí, os capachos, né? Não, esse homem, inclusive o depoimento dele na CPI da pandemia foi brilhante, mais do que isso, toda a atuação na Anvisa, né? Diz ele, Folha de São Paulo, falas de Bolsonaro incentivam crimes contra a Anvisa. Para Barra Torres, campanha do presidente contra a imunização de crianças estimula grupos anti-vacina. Ele tem absoluta razão, o senhor está absolutamente correto. Né? É isso mesmo, estimula grupos anti-vacinas, ameaça a vida de funcionários da agência reguladora. Quer dizer, quando naquela live, e teremos mais uma hoje, só que eu estou falando antes dele, né, do criminoso Bolsonaro, amanhã eu vou comentar a live do criminoso, ele está estimulando para matarem os funcionários da Anvisa. Eu quero saber o nome, sabe para quê? Para divulgar, para ameaçar de morte. Nós temos um presidente assassino. É isso! Eu não sei como. Agora as pessoas estão falando. Antes eu ficava falando, os caras falavam, pô, você é doido, não fala isso. Mas eu falei, não é verdade? Mas não pode falar. Mas como? Nesse espaço aqui, não. Você acha que a gente tem espírito, o coração tranquilo? Sabe que você não vai falar o que é verdade? É um assassino, é um homem cruel, é um homem que não tem sentimentos, é um ladrão, mas é um homem covarde. Eu conheci o covarde, tete a tete, um covarde, não sabia nada. Na segunda vez que ele foi onde eu trabalhar, já em 2018, a primeira foi em 17, quase na mesma data, em torno ali 23 de maio. Na segunda vez foi 21 de maio, se não me engano. Aí ele já estava mais assim, e disse que não entraria para ser entrevistado se eu estivesse. Eu falei, daqui eu não saio. E tem testemunha. Aí ele veio, sentou assim, tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, olha, um ano depois, o senhor está vindo aqui, acompanha as declarações do senhor, o senhor não sabe ainda nada de economia. É um homem preguiçoso, é um vagabundo. Vagabundo, sim, o mandrião, é um mandrião. Ele disse que não lê um livro há 3 anos, eu não lê um livro há séculos. Ele é toda a caterva, inclusive a caterva verde-oliva que está no Palácio do Planalto, os capachos, que eu sempre cito aqui, que é uma vergonha. O exemplo positivo é o contra-almirante, aqui, homem sério. E aí, para mostrar que ponto nós chegamos, eu estou dando alguns exemplos de loucura, da loucura nacional. Né? O ministro da Educação, pastor, Milton Ribeiro, tem homônimos dele, mas que são importantes na história do Brasil, não ele. Ele é um rastaquera da pior espécie, preguiçoso também, preguiçoso, um péssimo pesquisador, gente que não tem expressão nenhuma, pastor, em nome de Jesus, Deus o comanda. E o coitadinho Milton Ribeiro, coitado, né? Ele queria, sempre eu lembro disso, para mostrar quem eles são, esses exemplos são explicativos. Ele estava em Santos, precisava São José dos Campos. Quem não é de São Paulo? Santos é na Baixada Santista, ali, né? São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é muito próximo. Você sobe, tal, 2 horas, vai, mas você está lá, né? Ele não queria ir de carro, coitadinho.
né? Ele pediu um avião da FAB. Tem uma foto desse senhor, olha a vergonha, eles não têm vergonha na cara, é gente sem vergonha. Assim, ele está assim, o Bolsonaro idem, atrás tem um cartaz do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Carioca Fluminense, mas é mais preciso, que tem aquele símbolo muito bacana, símbolo legal, humanista, cristão, né, pastor? É, pastorzinho. O símbolo é você tem lá um crânio, uma caveira aqui, um crânio, e perpassado por facas. Bacana, eu nunca tinha visto na minha vida, e nunca, não é que eu nunca vi, nunca existiu a foto de um ministro da Educação em qualquer momento da história, desde 1930, né, quando foi criado, um ministro da Educação, todo satisfeito, tirando uma foto assim. Primeiro, isso não é uma forma de tirar uma foto do ministro da Educação, mas tudo bem, e atrás, um crânio perpassado por facas. Ou seja, você está dando um sinal de aceite, de concordância com o que você está vendo atrás. E pior, esse falastrão medíocre se diz pastor. Não sabe escrever, é um semiletrado. É um semiletrado. Formação horrorosa, horrorosa, umas picaretagens que tem no interior de São Paulo, de faculdades picaretas, que está cheio por aí. Que o MEC não fiscaliza, e as pessoas saem com diploma, os pobres coitados, e não conseguem entrar no mercado de trabalho. Isso começou lá atrás, especialmente com o ProUni, criação dele, claro, que quer voltar aí, dele reticências, 4 letras, né? Que era uma picaretagem, porque você expandiu, eu sou testemunha disso, inúmeros cursos sem a mínima qualificação e você não olhando para o mercado de trabalho. Então, as pessoas saíam, depois iam ter de pagar. Pagar como, se eles são desempregados? Só tinham o diploma. Que não valia nada, porque a formação era inadequada. Era ruim. Eram faculdades que muitos, o anúncio era o valor da mensalidade. 250, 300 reais, 400. Uma vez eu fui aqui no interior de São Paulo, não vou falar em que cidade, eu perguntei para o dono, eu falei, pô, como é que tá? Estou achando uma maravilha. Eu falei, por quê? Todas as vagas ocupadas. E tudo pago antes. Eu falei, por quê? Pelo governo. Como? ProUni. E aí tinha lá tudo. Eu falei, mas e esse pessoal? Era um monte de gente, eram os pobres coitadinhos dos alunos. Era caso de ter curso, me desculpem, de alfabetização. Alfabetização. Lá não era para ter terceiro grau, era para ter curso fundamental. Começar ali no ensino fundamental, que era o antigo primário e ginásio, agora estendido por mais um ano, né? Como é de conhecimento de vocês. Um negócio assim, tenebroso, tenebroso. Eles não conseguiam falar. Teve uma vez, eu estava aqui no estado, ali já na região centro-oeste, aí eu, na Secretaria de Educação, estava lá, tal, os professores, para ver a formação que esses caras fizeram. É um processo de história de destruição, que esse governo agora sepultou mesmo, destruiu tudo. A mocinha estava querendo ler, não sei porque ia comentar o meu livro, está esgotado, tem várias edições, e, sei lá, custa R$200 no estante virtual, mas uma hora eu faço uma reedição, revista ampliada, mas não falta tempo. A história das Constituições brasileiras, né? 200 anos de luta contra o arbítrio. Bem, a mocinha leu assim, eu estava no auditório, História das Constituições Brasileiras. Parecia o Bolsonaro lendo, que lê assim, né? 200, tudo em soquinho, né? Anos de luta contra o árbitro. O árbitro. Aí eu fiquei assim, eu quieto, sério, fazendo cara de sério. Árbitro. Aí ela ficou, olhou mais, aí alguém acho que falou assim, acho que não é, lê direito. Aí ela falou, 200 anos de luta contra o arbítrio. Arbítrio, a pessoa falou. É isso. Isso foi. E foi indo. E deu no que deu, nesse caos. O número de analfabetos funcionais, dentro da definição do IBGE, são milhões e milhões e milhões. É um horror. Esse governo teve, para destruir todo, para culminar esse processo, teve lá um colombiano, nada contra a Colômbia, é claro, eu gosto da Colômbia, eu gosto dos escritores colombianos, especialmente do Gabriel Garcia Marques, o país é fantástico, é lindo, o futebol é interessante, etc. Né? Mas o sujeito não sabia falar português. Era um estrangeiro que não falava mal português. Aí veio um que nasceu aqui no Brasil, mas não sabia escrever em português. Lembra do
Kafta. Kafta com T. É, ele quer ser senador por São Paulo. O pobre coitado. Kafta com T. Com T. Então eu disse, é verdade, ele tem razão. São os escritores lá de Praga, o Kafta, Babaganush e o Romos. Claro, claro. É a tríade de Praga, ali da Casa Azul, né, onde o Kafta com K, né? Agora sim, ia lá para escrever seus livros, todo mundo que vai a Praga, eu fui, todo mundo passa por lá, tal, papapá. E esse cara, aí veio um outro que durou um dia, um do Paraná, que ia ser no domingo, não foi mais no sábado, não foi no domingo. Aí um outro tinha currículo falsificado. Aí era uma sucessão, vai um, entra outro, passa um, passa... Aí aparece esse cidadão aí, o suposto pastor, que é uma piada. Então, o que ele está fazendo? Ele destruiu o país. O presidente que for assumir a 1º de janeiro de 23 é um país destruído. Não é a questão econômica, claro que era vital, orçamentária é vital, todos os problemas que nós falamos aqui, que os grandes economistas são entrevistados aqui, gente brilhante, mostram, mas é mais do que isso. A estrutura de Estado está quebrada, tudo. Você vai precisar rearranjar, isso demora tempo. Não é em meses, demora tempo. Outra, a sociedade, aí é mais importante ainda, a sociedade toda fragmentada. Ele destruiu, ele usou a estrutura de Estado com negacionismo, com ódio, com ressentimento, jogando brasileiros contra brasileiros. Acabou com o país, acabou. Você vai ter de reconstruir o país em peças. Parece que quando você quebra uma coisa, você vai recolhendo as peças para tentar montar. É isso, é isso. Você vai montar desde lá de cima as questões econômicas, a estrutura de Estado, como você vai descendo para a sociedade, chegando nas famílias mais concretamente. O que foi feito não vai ser fácil virarmos essa parte. Claro que eleitoralmente ele vai ser fragorosamente derrotado. Isso é líquido e certo, ponto. Mas é mais do que isso, não é só a derrota eleitoral, é a derrota do reacionarismo nazi-fascista bolsonarista. É isso. Isso não vai ser fácil, porque ele abriu, isso já tinha na sociedade brasileira, não é ele que criou, isso é uma outra questão, isso já tinha, mas estava nas bordas, ele colocou no centro isso. E aí deu legitimidade a isso daí, deu legitimidade. Lembre, ele queria colocar o filho dele, o Dudu Bananinha, que tem a alcunha de Eduardo Bolsonaro, eu troco, né, propositalmente, eu estou explicando a piada, né? O Dudu Bananinha, ele queria colocar como embaixador nos Estados Unidos. Olha, República Bananeira, nem o Trujillo, na República Dominicana, teve coragem de fazer isso. O Trujillo, que ficou 31 anos lá, foi assassinado em 61, né? Se vocês quiserem ler um romance, ficção, história, o Mário Vargas Llosa, né, que é a Festa do Bode, obra-prima. Ele queria colocar o filho, e o filho veio na Fiesp. E os empresários, que só querem não pagar impostos, abrir o mercado, fazer isso, não querem, mas eles querem benefícios fiscais. Por isso que Roberto Simples teria vergonha dessa turma. E aqui o pessoal beijando na mão do Dudu Bananinha, dizendo que era ótimo, que a nossa relação com os Estados Unidos seria fantástica, porque ele era amigo da família Trump. Isso, o Bananinha. O Xuxo, que ele falava, lembra? Tem um primeiro-ministro, um político inglês chamado, como é que é? Xuxo. É o Xuxo, tudo bem. É o Xuxo, é esse. Não sabia que era o Henry Kissinger. Você imagina? E esse embaixador nos Estados Unidos é idiota, é um idiota. Mas teve quase 2 milhões de paulistas que votaram no idiota, que são tão idiotas como ele. Registre-se. Ninguém vota tranquilamente no idiota, sabendo que o cara é idiota, né? Não é verdade? É idiota. Esse cara. Então, a sociedade brasileira está doente. A sociedade brasileira está doente. Essa é uma questão que a gente tem que discutir. Está doente mesmo. O que aconteceu conosco? Essa resposta dá livros. Eu fiquei pensando, conversei com um amigo, fiz uma exposição teórica dessa questão. Falei, vamos ver como a gente faz uma tese. Se sustenta o que eu estou falando. Expus uma tese lá, tal, pá. Eu falei, e aí, o que você acha? Aí ficamos trocando ideias. Né? Que não é um caso de artigo, mais do que um ensaio, até um livro de pensar, para tentar entender. Eu tenho umas ideias aí que acho que estão indo bem em termos explicativos, que, né, claro que parte foi de leituras que eu fiz para fazer o mais recente livro meu, Um País Chamado Brasil,
né, que possibilitou esse tipo de reflexão para tentar entender, porque afinal nossa tarefa é essa, né? É entender esse momento como parte do movimento da história, algo que eu sempre digo aqui com vocês. Agora, tudo isso para entender o Brasil. O Bolsonaro, esse é um caso perdido, né? É um homem que tem desprezo pela vida humana e demonstrou mais uma vez, e não é novidade, hein? Ele comemorou morte. Lembra da terceira fase da Coronavac? Né? Eu já contei esse caso, eu estava presente, sou testemunha presencial. Começou o Jornal da Cultura 3 minutos antes, com essas notas. 5 minutos, o doutor Dimas Covas estava naquele dia dividindo a bancada comigo. Veio a notícia, eu vi que ele começou a ficar atento um negócio no WhatsApp, que o Bolsonaro estava comemorando a morte. Ele. Aí veio um intervalinho, sabe, aquele intervalo de 1 minuto e pouco, entre as coisas e tal. Eu falei, mas o que foi, doutor Dimas? Ele falou, Bolsonaro está comemorando morte aqui, nós avisamos a Anvisa, não tem nada a ver. Ele, muito sério, muito ético, não tem nada a ver com o experimento. É um outro caso que não tem nada a ver com isso. Eu tenho medo até que ele divulgue até o nome da pessoa, que absurdo que ele está fazendo. Tal. O doutor Dimas estava furioso. Ele comemorou o suicídio. Parece que, se não me engano, não era de um rapaz, não tenho certeza. É inacreditável. Agora, inacreditável, ele tem apoio de milhões, que chamam ele de mito. Hoje eu falei até com um senador aí, eu falei, chamar o Mussolini de mito não tem problema. Eu entendo. Chamar o Hitler, eu estudo sempre, está cheio de coisa de nazismo, em pilhas aí, que eu fico lendo, eu até entendo. Entendo não é no sentido de justificar e de compreender historicamente no sentido do Lúcio Febre, lá da Escola dos Análises, no sentido de compreensão histórica. Agora, chamar o Bolsonaro de mito não dá, cara. Não dá. Não tem condições, porque o mito precisa se expressar. Ele é um semi-letrado, tem 500 palavras no vocabulário. Ele precisava construir ideias, ele não consegue. Não consegue. Mito não é isso. Quer dizer, até a definição está errada, mas fazer o quê? O mais triste, e a gente muitas vezes brinca um pouco até para dar uma suavizada, e em final de ano mais ainda, né? Esse desprezo que ele tem pela vida humana, que é muito triste, né? E aí não tem jeito. E parece que a população, uma parte da população minoritária, mas uma parte da população brasileira se identifica com esse desprezo pela vida humana. Isso que é mais triste. Está sendo apresentado para nós um Brasil que nós não conhecíamos. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os milhares de inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, e digo que esse ano foi um ano muito gostoso, de nossos encontros, agradeço muito a vocês, todas as mensagens, e eu ia multiplicar, eu vou fazer as contas aproximadas, prometo para vocês, mas são milhares e milhares, chega a quase 500 mil de comentários, é muita coisa, mas muito obrigado, agradeço a todos vocês, também as mensagens do lançamento do meu mais recente livro, os que lá estiveram, os que mandaram mensagens super carinhosas, e foram milhares e milhares em vários locais do mundo, muito do Brasil e do mundo, muito obrigado mesmo, e digo que esse compromisso que nós temos com os princípios, né? Que são princípios, independe de quem está no governo, o princípio continua ali, que são os princípios que estão aqui na Constituição Cidadã de 1988. E por isso que eu falo que é muito importante ser membro apoiador do canal, é muito fácil, entra aqui no computador, está lá, canal do Marco Antônio Villa, seja membro, tem 2 formas, você não perde 2 minutos, se tanto, para ser membro apoiador do canal. E por quê? Fortalecer o jornalismo plural, democrático, investigativo, quando é necessário, dentro de certos limites, porque a nossa estrutura também não permite isso, no momento, ao menos, né? Plural, democrático, investigativo quando é possível, e sempre tendo compromisso com a Constituição, com as liberdades, né? No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e claro, voltaremos então a nos encontrar. Até!